Muito boa noite. Estamos entrando no ar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, com atualidades Pampa. E as notícias que marcaram este dia 22 de fevereiro de 2018. Mais uma etapa da Operação Lava Jato investiga não apenas a Petrobras. O juiz Sérgio Moro está ainda tratando dos crimes no esquema envolvendo concessionárias de estradas no Paraná. A concessionária, os agentes públicos e a acusação é de associação criminosa, peculato, estelionato, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E o deputado Pedro Correia, no seu depoimento, disse que sabia que o sítio de Atibaia era do ex-presidente Lula, porque diversas vezes foi convidado para ir até lá, jogar futebol, comer churrasco, enfim, que ele até não sabia que era em Atibaia, mas sabia que era por ali e sempre ouviu os colegas falarem sobre isso. E eu estou curiosa para saber digamos assim, um Robin Hood da modernidade que poderá ser candidato à presidência da República, ele que é um representante do MST, chama Guilherme Boulos, que é um homem de muito dinheiro, de uma família muito rica, pai médico, ele inclusive é psiquiatra, enfim, mas optou por largar tudo e ir morar num acampamento de sem teto. De sem terra. Vamos começar o nosso programa com a presença do Gustavo Vitorino, que deve ter tido um dia anterior muito bom, porque ele está com uma pele boa, de camisa cor-de-rosa e nasceu bem penteado. até cabelo. Tu acha que melhorou? Parece. Tem mais cabelo ali? Tu andou fazendo alguma coisa ontem. Nasceu uns 3. Ah, tá bem cultivado. Nasceu uns 3. Então. Eu tô com plano de distribuição. Eu botei um para cada lado e o do meio eu não sei o que eu faço. Deixa assim onde ele tá, porque ele tá super bem. Onde é que tu andavas que as pessoas querem saber? Trabalhando a minha atividade. Você sabe que eu tenho uma atividade ligada ao direito. Sim. Sou advogado e, como tal, eu tenho audiências e compromissos que muitas vezes colidem. E eu conto com uma boa vontade sempre da Rede Pampa de Comunicação, que me proporciona essa possibilidade de, diante desses eventos... Candidato, o senhor falou claro, 3 minutos e não explicou onde o senhor esteve, nem fazendo o quê? Devidamente, eu acabei de explicar audiências, né? Uma audiência, então, Audiências, tá bom. audiências. Aonde é que estava, sabe? Ah, só quer saber muito de mim. Não, porque lá, certamente, onde você Já estava, basta- mandaram já basta- abraços, beijos para nós. Ah, sim. Ah, Isso, mas isso porque em todos os estados... Em qualquer lugar do Rio Grande do Isso Sul que e eu tô até dizendo. fora dele, vocês recebem abraços. Viu como o senhor é grosseiro com a ano passado, quando eu coleguinha? estive em Brasília a trabalho também, tem gente que nos assiste pela internet. Isso. O pessoal assiste, manda abraço, gaúchos que eventualmente saem daqui, coisa e tal, e dizem, olha, se não fosse o Mário e o Chicão, o programa seria maravilhoso. Ih, já começou. Começou O essa Mário não tava historinha, tão se bem aplique ontem. aí. O Mário sentou no teu lugar. Tava tão bem. Ele se aproveitou que eu não estava e certamente falou mal de mim. Não, pelo contrário, só falou bem. Só te elogiei. Quem ouve até acredita. Não, mas eu quero te dizer que há alguém que tu trata por que não sei o que, na tua ausência, também disse uma coisa, Traição no uma pessoa. Bem A lei feito. vozia. Não é A lei verdade. vozia. Traição no Eu só curral. disse que tu gosta de falar muito, só isso. Outra coisa, tem uma outra Mas tu tem que pessoa ver que o também, contexto. que também fez uma referência ao senhor. Não sei quem foi Chicão. Então, bora Eu falei. não. Dona Ai, que Magda, horror Dona isso. Magda. Só os Baixa de dedinhos. roupa. É, logo no início, Dona Magda, dá eu pra queria falar faltar, uma viu? coisa muito séria. Olha, o seu Chicão quer falar uma coisa Uma muito coisa séria. séria, dona Magda, em que a bancada toda riu de mim. Só fiquei direitinho, tu tá torto no ar. Mas tá tudo bem, que não tá torta a cabeça. Não, mas não é que não gente. pode. A imagem fica feia. Eu, há uns 3 meses atrás, eu disse que eu não acreditava na justiça, infelizmente. E eu disse, 3 meses atrás aqui, que no Brasil o crime compensa. E a prova está em Joesley Batista. Roubou todo o Brasil, mas todo o Brasil, roubou todo. E os advogados, juízes, não, vai pegar cana, vai pegar aquilo, não vai poder viajar.
foi solto com uma tornozeleira eletrônica. Sabe o que é uma tornozeleira? Quando ele chega numa mulher, tira a roupa com uma tornozeleira, é um símbolo erótico hoje na noite para as mulheres, porque é o cara bambam, é o cara poderoso que desafia tudo e tem as benesses da vida. E é a gente aqui, eu, o fiel trabalhador, batalhador, todo dia, estou aí nessa nossa luta. Então o Brasil, o crime compensa. E aqueles que dizem, vai ficar 30 anos na cadeia, não vai ficar nada na cadeia. Você ficou quantos meses na cadeia? Está livre. Isso é papo de advogado, desembargador, de procurador. Ele está solto e vai rir na cara de todo mundo. Chicãozito. E vai estar de lanche ainda. No caixadaço no ano que vem. Essa é a real. Tu tens toda a razão no teu pronunciamento, só que quem foi libertado foi o Wesley. Não, Chicão, só aí um preciosismo, qualquer um dos dois. Em um processo, os dois foram libertados, mas o Wesley continua preso por causa de outro e o Wesley não está usando tornozeleira. E o outro vai ser livre daqui uns dias. Não tem tornozeleira. Nem tornozeleira. Então ele tá livre. Vai ter que botar uma tatuagem ali com uma cara de bandido para deixar as mulheres mais eróticas. É isso aí. Retrato desse Brasil sem justiça. Sem justiça. Brasil que é feito de desdobre, de leis, de procuradores, embargadores, juízes, advogados e nós à mercê de tudo na rua. Da bandidagem. Nós estamos à mercê da bandidagem e dos Joesley Batista que faz nós perder a dignidade dia a dia, esses ladrões que não vão pegar nada. E Lula vai pegar alguma coisa? Acreditem, você acredita? Tu acredita, mas não acredita nada. Vai virar herói ainda. Não tem razão. Herói. Nunca acreditou, né? A justiça cada vez perde mais credibilidade, isso a gente tem visto, e perde ainda mais quando se fala no auxílio moradia, que é um assunto que está em pauta, né, que a presidente colocou em pauta para ser votado no STF no dia 22 de março, e que repercutiu no dia de hoje. A Associação dos Juízes vai consultar os juízes a respeito disso, se vão fazer uma greve, Gustavo Vitorino, ou se não vão fazer uma paralisação, se caso pela votação, entendeu? Pela colocação em votação no dia 22 de março. Então, realmente, a sociedade está indignada, não só com o atraso nos processos ou com as formas que eles acham para que o nosso sistema penitenciário ele se esvazie e, de certa forma, se resolva, como, por exemplo, também a decisão de colocar para fora das cadeias em prisão domiciliar essas mães, que vai beneficiar mais ou menos 4.500 presas. Só aqui no Rio Grande do Sul são 300 e poucas. As traficantes, para começarem a trabalhar, agora a primeira coisa, engravidar. Exatamente isso que eu disse. Elas têm 13 anos de garantia fora da cadeia. Porque vai ter o período de gravidez e depois essa foi a revolta e o posicionamento do procurador Fabiano Dall'Azen, né? Mas tudo por quê? Tudo por causa da dona Adriana Anselmo. Exato. Fizeram aquela papagaiada para beneficiar uma mulher rica. Mas já tinham outras decisões nesse sentido também. Mas não assim do jeito que foi, né? Não, aquela foi marcante. O leque, né? Exatamente. Muitas se inspiraram. É que a Adriana Anselmo, como é que é? Clareou a cabeça das pessoas. Muita gente que não sabia que isso era possível. Descobriu que já tinha acontecido. É um ano de eleição, né, gente? Um precedente judicial abriu a porta. Eu estou impressionada como vai valer tudo nesse 2018, porque é um ano de eleição. Esse negócio da Adriana Anselmo, acho que não tem a ver com política, não. Isso aí foi uma barberagem do judiciário mesmo. Aliás, o judiciário não. Eu tomo muito cuidado de separar o judiciário dos tribunais superiores. Porque eu acho que o judiciário é uma coisa, os tribunais superiores são outra. Aí alguém vai dizer, é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Mas no termo do auxílio, na questão do auxílio moradia, vai acabar sendo, né? O auxílio moradia foi uma barberagem da Associação dos Magistrados Federais, que, através do seu presidente, se manifestou hoje convocando uma greve de 24 horas para março. Dia 21, que é a véspera do julgamento. Eles querem pressionar para que não acabe, porque eles acham que ganham pouco, enfim, quer dizer, nós estamos falando de uma categoria profissional que ganha entre 25 e 30 mil reais de salário, mais benefícios, que não são poucos, tá? Então,
Estão falando dessa categoria profissional. Eles acham que esses 4.600, 4.800, uma coisa assim, de auxílio moradia tem que ser mantido. Porque aquele papo sempre, a dignidade, não sei o que. Quer dizer que quem ganha R$1.500 não tem dignidade, é isso. R$1.200 não tem dignidade. Eu confesso que fiquei surpreso, porque vindo de um juiz federal, uma associação que representa uma classe privilegiada do setor público, e é privilegiada, e que deveria se dar ao respeito, pelo menos no contexto de ética, me parece que foi uma grande bobagem que o presidente fez. Então, essa associação, para mim, hoje não passa apenas de mais um sindicato atuando em defesa de interesses difusos. Agora, nisso tudo está embutido um outro contexto, que é o seguinte: todos os tribunais regionais deram o mesmo benefício, mas o que vai ser julgado é exclusivamente o benefício para juízes e desembargadores federais. Muito bem, se for cassado pelo STF esse benefício, como é que vão ficar os tribunais regionais? Porque a desculpa dos tribunais regionais estaduais é a seguinte: pelo princípio da isonomia, os tribunais federais dão, nós temos que dar. Tá bom. Se for retirado, os tribunais estaduais vão retirar? Duvideodó. Duvideodó. Não vão tirar mesmo. Alguns vão tirar. O Rio Grande do Sul certamente vai tirar. Porque o Rio Grande do Sul sempre foi exemplo. Nosso tribunal, conceito de ética. Se bem que o novo presidente do TJ, quando assumiu, fez um discurso corporativista de entrada que já me gelou, né? Já me gelou. Eu não conheço esse desembargador pessoalmente. Não conheço também a sua história jurídica, não conheço, não posso opinar. Mas o primeiro discurso dele me assustou, porque foi um discurso totalmente corporativista. Agora, resta saber o que vai acontecer. Quer dizer, o que é bom eu sigo, o que é ruim eu não tenho obrigação de seguir. A gente vai descobrir, porque a sensação que eu tenho, Magda, é que o STF vai cassar esse benefício. Ai, Deus. Tem alguns que vão votar a favor. Por exemplo, o Fux e o Marco Aurélio, eles têm as filhinhas, as filhinhas deles, que eles nomearam desembargadoras. Eles nomearam desembargadoras, o Fux e o Marco Aurélio, esses são votos certos. Né? Será, então, Vitorino? Sim, eu acho que mudou tanto o quadro, botaram as filhinhas deles lá pra se ajeitar. Não, tô dizendo, será que vão acabar com esse benefício? Tomara. Eu não acredito nisso. Também. Tomara. A pressão é grande. Bom, o STF vai mostrar a sua cara, né? Não, mas eu acho que sim, por essa razão. Eu acho que está na hora, eles vão ter que fazer. Tem duas decisões para março do STF. A decisão mais acertada é exatamente essa. Inclusive, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já marcou para só depois da sessão de julgamento a questão de um projeto que analisa o que é verba que pode ser considerada, pode ser colocada no salário, que não faça parte do teto. O que pode ser além que regula o teto do funcionalismo público. Exatamente. E vai estabelecer nesse projeto o que é verba indenizatória. Porque qual é a sacanagem que fazem hoje? Mas o que muda nesse projeto, Gustavo Vitorino? Já existe essa lei do teto. Sim, mas eles querem mudar. Eles querem mudar porque ela dá melhorar mais ainda. Que dá possibilidades para tudo isso, para criar isso. Bom, então tá. Por exemplo, até para o telespectador fazer a diferença. Tem gente que ganha 25, 30 mil de salário e recebe 40, 45, 50 por mês. Só para esclarecer. Porque a lei abre brechas. E tem mais o acumulado, mais não sei o quê, mais o... Eles criam penduricalhos ao arrepio da lei. E é isso que eles estão tentando. Aí, Sua Excelência, lá, o presidente da Associação dos Magistrados Federais do Brasil, está reclamando que está pouquinho. Pô, doutor, faz assim, né, doutor? Não faça assim, né? Quer dizer que a dignidade dos magistrados, tá bom. Então, é as pessoas que se matam por empregos de R$1.200, R$1.000 na rua, então não tem dignidade. Porque eles lutam por empregos miseráveis, é isso? Desculpe, mas o senhor perdeu grande oportunidade, doutor, de ficar de boca fechada. Vitorino, ontem a gente falou sobre esse mesmo assunto, sobre os auxílios, e eu encontrei uma notícia que diz que, graças a uma decisão liminar do ministro Luiz Fux, né, o dito cujo que você estava falando, desde 2015, conjunto de 18 mil juízes brasileiros de 81 tribunais federais e estaduais deixam de pagar cerca de 30 milhões por mês de imposto de renda, graças à isenção tributária destes auxílios. O Fux é o maior anjo, por isso que eu acho que ele vai votar, ele deu liminar para pagar isso. O Fux é aquele do cabelo pintado? Não, o Fux é aquele que fala assim. Aquele que fala assim, que botou a filhinha dele. Mas acho que é a filhinha dele que cabelo preto da cor da asa da graúna. Aquele que assinou 4 ou 5 processos só. Eu também acho. A filhinha dele que assinou 4 ou 5 processos só na vida, virou empacador. Tu tá com inveja, tu tá com... Falar nisso, tu já viu isso aqui, Carla Krieger?
quê? O que o nosso telespectador fez de ti. Vamos pôr aí no ar, por favor, porque todas nós tivemos um... Pô, ela falou de inveja, falando nisso, né? Olha aqui, olha ali, ó. Tu não acha que tava de férias quando ele mandou. A Carla, eu Frau acho... veio do mar. É. Eu acho que a Carla tava Os outros não, assando. todos Eu acho que a nós. Carla é a assadora em casa, hein? Porque olha uma Não, a questão dela. Carla, a Carla faz festa, vocês não sabiam? O Masterchef, verdade. ela A Carla faz, ela se diverte, não, paga. ela promove, ela está fazendo eventos. Ela se Expressei diverte, super paga. mal. Expressei super mal. Adoro uma festa. Também tem essa parte que eu não Adoro uma nego. festa. Mas ela agora faz festas, ela é festeira, ela é promotora de eventos. É que a gente tem um espaço bem legal que fica um sítio no Lami. Aliás, várias pessoas entraram em contato. Quando eu coloquei essa foto, publiquei lá no Instagram. Ah, como é que funciona e tal? A gente está implementando, já fez algumas coisas e fez festa de final de ano para algumas escolas e agora até recebi um orçamento de formatura e essa fotinha foi de divulgação. É isso, ela tá assim com essa roupa porque Mas eu ela gostei, estava trabalhando. me senti Como é que é o nome do nosso prestigiada. telespectador, Guilherme? Guilherme Brits. Brits, que Guilherme. faz todos Obrigada, os... O Guilherme. Chicão pode fazer uma festa lá, uma festa Não eletrônica. provoca o Chicão tão Pode fazer Eu bastante falei que o barulho, Joela não veio tem aqui, tu não deu a mínima importância. Foi verdade. É, que Chicão o tem Mário razão. Vilsa, quando Chicão tem razão. é um Antônio, ele não pode falar da verdade do povo na rua. Então vem com esse desdobro, acabou de fugido. falar. O nome jurídico, só É, só Ele fez desdobro um jurídico. complemento, gente. Cara, só eu você. queria... Mário, eu queria que Mário Barcelos O Mário falasse. tem Com razão. licença. Alô, produção, eu queria a mesma água que deram pro Chicão. Tá, olha aqui, ó. Mário Barcelos, a palavra Tem aqui, aqui, ó. ó. Só ironia, E tem que ironizar aproveita, agora. pega e fala. Eu quero falar Não no larga grande mais, senão aniversariante tu vai de ficar de hoje. fora. Aliás, hoje tem dois aniversariantes maravilhosos. George Washington, que eu vou deixar para falar no rabicho do programa, como diz a dona Magda. Mas eu quero falar com muito carinho deste grande mestre da filosofia alemã chamado Arthur Schopenhauer. Gostaria de mostrar a capa desse livro, Aforismos para a Sabedoria de Vida. Schopenhauer foi o grande mestre do Nietzsche. Bom, não preciso dizer mais para vocês da onde o Nietzsche tirou a sua inspiração através do mimetismo. E Schopenhauer, além dos seus ditos maravilhosos, Mostra a capa além de novo da do livro, simplicidade, da simplicidade, Tá certo assim, Mário, não te preocupa. além da sua simplicidade, do jeito de viver, que ele demonstrava, da simplicidade do que é a vida, que a pessoa pode ser absolutamente simples e encontrar absoluta fidelidade, né? Como diria Aquiles, né? Aquiles, o grande guerreiro, Chicão dizia o seguinte, que ele preferia ser um camponês debaixo de um sol calcicante que ser um príncipe no Vale da Sombra, né? Então a cultura é isso aí. E o Schopenhauer, ele tinha dentro dos seus aforismos, ele tinha um pensamento extraordinário, que eu concordo em gênero, número e grau. Ele acreditava no amor, mas não acreditava na felicidade. E qual é a explicação que Schopenhauer dava a respeito disso? Que o amor, em determinados momentos, causa tanta infelicidade que talvez a felicidade que ele proporcione em outros determinados momentos não seja tão significativamente importante na vida do cidadão. Então, ele formou uma juventude alemã, que foi na época do Goethe, ele era amigo pessoal do Wolfgang Goethe, os grandes pensadores alemães que, para mim, eram verdadeiros iluministas. Eles eram iluminados pela sabedoria e pela sua sensibilidade. Então, hoje é um dia importante para aqueles que gostam da filosofia, para as pessoas que gostam dos alemães, em função de ser o dia do aniversário do grande Arthur Schopenhauer. Eu gosto das coisas. Grande e maravilhoso filósofo. Nós temos um filósofo aqui na mesa, que é o senhor Vitorino também. Aliás, eu fiz uma homenagem hoje ao Vitorino na Rádio Pampa. O Schopenhauer não é o criador da cerveja? Da cerveja Hauer. Tem o chopp e tem a garrafa. Tem a cerveja e o O que eu vou dizer pra ele? O que eu vou dizer? Dona Neuza de Viamão, e a senhora ainda quer abraço desse sujeito? Me lembrei da senhora hoje, almocei pernil. Ah, comi esse pernil Comi hoje. pernil hoje. Tava saboroso? Lembrou da senhora e almoçou pernil? É porque ontem surgiu o negócio de coxinha, colchão e alguém foi chamar de Eu pernil. disse que eu não era coxinha porque eu não gostava daquela coisa esquálida com pele, que eu era peito sem pele. Sim. E aí cada um disse que era uma carne e aí alguém da mesa disse que tu era pernil. Alguém. 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 Eu imagino Quem? Eu imagino quem é. Depois. Pô, que legal. Ela imaginou errado. Ela mesma. Ia errar. Depois você vai falar no aniversário do Washington? É o pai do compadre Washington. É compadre. É o Jorginho. Compadre. Um é o Jorginho, o outro é o Jorge. Olha aqui, ó, nós temos falado aqui no programa
sobre os venezuelanos, né? Que são notícia. E ontem ainda falamos aqui que o presidente Temer vai distribuí-los entre 3 estados brasileiros. E o Alessandro Toledo diz o seguinte: tenho amigos venezuelanos que estão aqui há 5 anos, fugindo da ditadura e estão trazendo seus parentes para cá. Eles estão maravilhados por Porto Alegre. Então faz tempo que eles estão chegando. Todos estão encaminhados com escola, faculdade e emprego. Que bom, Alessandro. Fico feliz que eles tenham encontrado guarida aqui em Porto Alegre e aqui no Brasil. O problema é que o número de venezuelanos que estão aqui na crise, no momento que atravessa o nosso país, é complicado. A governadora de Roraima hoje pediu socorro ao governo federal. De novo? E pediu, mas ela Faz quer 2 anos que ela pede. Sim, mas ela quer agora interromper os pagamentos da dívida do estado de Roraima com a União até que o problema seja solucionado. E hoje, 3 universidades venezuelanas fizeram um negócio totalmente arriscado. Se não estão presos ainda, os diretores da faculdade vão ser presos. Porque eles divulgaram dados econômicos da Venezuela, pesquisas das próprias universidades venezuelanas, a Universidade Federal de Venezuela, a Universidade de Caracas e a Universidade Simão Bolívar. Se reuniram e divulgaram. Marni, 87% dos venezuelanos vivem em miséria absoluta. Que horror, gente. 87%, ou seja, quase 9 em cada 10 venezuelanos passam fome. Em média, os venezuelanos perderam 11 quilos. Inflação de 20 mil por cento. Em peso, perderam em média 11 quilos. Por falta de comida. Grande parte dos venezuelanos diz que dorme com fome, não consegue comer à noite, só consegue fazer uma refeição por dia. A situação é desesperadora. Um país tão vizinho, né? E esses psicopatas assassinos de esquerda que tomaram conta da Venezuela, cada vez mais certamente estão entupindo as suas contas numeradas em paraísos fiscais de dinheiro. Porque o seu Hugo Chávez, quando morreu, encontraram apenas 3 milhões de dólares na conta da filhinha dele de 14 anos num paraíso fiscal. Agora, e o que os partidos de esquerda aqui do Brasil falam sobre a situação da Venezuela? Absolutamente nada. Pois é. Agora estão quietinhos. São os parceiros, eram parceiros e tudo mais. Agora que tratam tanto de direitos humanos dentro aqui do Brasil, não se preocupam com os direitos humanos do outro país, sendo que nós estamos recebendo todas essas pessoas aqui. Eu quero saber o que os partidos de esquerda, os representantes, o próprio ex-presidente, os que defenderam, os que tiraram fotos abraçadinhos lá. Exatamente, aqueles que mandaram dinheiro para lá. O que eles pensam a respeito disso? Desse governo que lá está? Eu gostaria de saber. E o mais triste, aliás, o pensamento de esquerda, ele é, acima de tudo, voltado à incoerência. O seu Caetano Veloso, por exemplo, que fala em liberdade, defendeu o Quer Museu, aquele, não permitiu a publicação de um livro, a biografia dele. Por que será? É engraçado, né? Porque então, assim, aí vem aquela história. É muito bom a liberdade que eu usufruo, mas a liberdade que os outros querem em relação a mim não pode. A coisa é tão ridícula que eles querem criar um curso na Universidade de Brasília a respeito do golpe que foi dado contra a Dilma. Que barbaridade. Mas isso, estão fazendo brincadeira. É isso, eles querem criar, dizendo que foi o maior golpe da história. Então vamos criar uma cadeira, alguma coisa que fale a respeito do golpe do Collor, porque o procedimento foi exatamente o mesmo. Igual. Exatamente o mesmo. Então, vamos criar uma cadeira sobre como a esquerda pode destruir um país. E só não conseguiu destruir o Brasil porque era muito grande. É verdade. Porque se dependesse do Lula e da Dilma, nós tínhamos sido destruídos. Inclusive com a parceria do PMDB e do Michel Temer, que está aí, né? Que está aí, né? O Michel Temer não metade dessa encrenca toda é dessa gente que está lá. Não vamos Olha aqui, ó, Caetano Veloso, Wagner Moura, Sônia Braga, Mônica Iose, Seu Jorge, Criolo, Péricles, Maria Gadu, entre outros, são cabos eleitorais de Guilherme Boulos, que eu falei na abertura. Sabe quem é esse Guilherme Boulos? Esse Guilherme Boulos eu sei porque eu estudei sobre ele. Sim, ele devia estar preso, esse sujeito, porque sempre que você incentiva o crime, você lidera o crime, você é um criminoso, você é líder de quadrilha. Ele é líder do MST. Do MTST, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É aqueles que invadem imóveis urbanos. Sim, também. Né? Tem os invasores, que é aquele outro rapaz do MST, e tem o MTST, são invasores de imóveis urbanos. Se tivéssemos nesse país leis que fossem realmente cumpridas, essa gente estava presa. Eles não são
líderes de movimentos sociais. Eles são criminosos que lideram quadrilhas que cometem crimes. Sempre que você... Aquele rainha. E sempre que você lidera um grupo de pessoas voltadas ao cometimento de um crime, você é um criminoso, você é um chefe de quadrilha. Uma série de dispositivos mais. Essa gente tinha que ser enquadrada. E esse Boulos tinha que ser enquadrado. E eu quero também. te dizer Tinha que ele preso. é cotado para ser candidato à presidência da República pelo PSOL, que é algo que ele não confirma ainda, mas também não nega. Mas ele já tem, inclusive, um plano de governo e esses possíveis cabos eleitorais da classe artística que eu acabei de citar. O programa dele de governo chama Vamos, uma plataforma de discussões da Frente Povo Sem Medo, da qual Boulos é um dos líderes. Lançou um plano para o país. As propostas incluem medidas como a reestatização de setores, como o da telefonia, a revogação de todas as reformas do governo Temer e o aumento de... Imagina revogar tudo que o Temer fez, que confusão. E o aumento de impostos pagos só pelos ricos, os pobres não. Ele é inclusive tido por João Pedro Stedley e José Rainha, que tu acabaste de citar, tá? Como o principal expoente do Sem Terra. Esse tinha que estar preso, esse cara também. Mas ele é um cara que vem de uma boa família, né? Mas é aquele negócio, é a sede de aparecer politicamente com um discurso que hoje em dia está morto. Olha aqui, ó, ele é filho de uma família com recursos, o que o leva a ser criticado por ser um ativista social riquinho. Seu pai é um dos renomados infectologistas do país, de São Paulo. Ele próprio tem diploma universitário e de pós-graduação, é formado em filosofia, Marne Barcelos, e tem mestrado em psiquiatria pela USP. Aos 19 anos ele saiu de casa para viver num acampamento sem teto. Lá ele conheceu uma mulher que é do movimento, casou com ela, com quem ele tem 2 filhos, hoje mora num bairro, assim, bem simples, em São Paulo, junto com a mulher e as 2 filhas. Sim, é só mandar esse rapaz trabalhar, que ele vai ver como é bom pra gripe, pagar o imposto que a gente paga, correr atrás. Ele quer distribuir o quê? É outro que vem com aquela tese de jeca de que o jacaré comendo o rabo engorda. Mais um babaca de esquerda que não tem o que fazer. Mas e se ele, será que ele vai incomodar? Candidato pelo PSOL, mas essa gente que você falou aí, Caetano, esses caras não têm mais nenhuma credibilidade. Não, ok. Caetano Tô dando informação só. O Wagner... Não tô defendendo. Não, tem credibilidade com o seu público. E é grande a credibilidade. O Wagner Moura, tu vai me dizer que não. Credibilidade política nenhuma. Não tem mais. Credibilidade política não tem mais nenhuma. Credibilidade política nesse país. Não precisa. Pelo contrário, se tiver... Tiririca foi eleito, gente, pelo amor de Deus, qual é a credibilidade? Olha aqui, ó, Caetano Veloso... A qualidade do artista não tem nada a ver com a sua credibilidade política. O Tiririca se elegeu. E eu conheço gente de talento como que não foi eleito. que foi eleito. As pessoas de voto de protesto. Deixa a Carla falar, assim como o Tiririca, outros tantos a gente vê que não tem informação política, que não tem entendimento de nada e que estão lá. Por quê? Porque são pessoas famosas. E a gente sabe que essas pessoas influenciam um determinado público, não todo público, mas Caetano Veloso é um cara que principalmente tem aquele que não sabe o que está acontecendo. O Wagner Moura, da mesma Sônia forma. Braga. Se o Wagner Moura vota, eu também voto. Sônia Braga, a outra que está fazendo sucesso também. A Mônica Iose, Seu Jorge, Criolo, Péricles e Maria Gadu. Maria Gadu é outra que tem feito sucesso. Eu me preocupo. Claro. Aqui o nosso telespectador que prefere não ser identificado, porque já teve problemas em programas anteriores, disse que a petralhada toda vai de Ciro Gomes. Na opinião dele, o Ciro Gomes leva muito voto dos petralhas. Eu te escrevo aí depois. Aqui no WhatsApp também. Olha aqui, Chicão. Esse Chicão tem toda a razão com relação ao Wesley. É o que eu penso, o Almir de Porto Alegre. Boa noite, bancada. Esse é o sistema que a esquerda quer implantar aqui. Como o Gustavo falou, disse Ulisses de Canoas com relação à Venezuela. Jéssica, o que tu achas do Bolsonaro? Pergunta o Ariel. Desde ontem ele tem colocado aqui no WhatsApp. Então, o Chicão defende bastante o Bolsonaro, porque é uma pessoa de pulso, tem suas ideias, mas infelizmente tudo que eu pesquiso na internet sobre ele, quando ele participa de algum debate, quando ele é perguntado sobre alguma
alguma coisa, eu só vejo ele se esquivando. Isso me incomoda muito. Quando perguntam sobre economia, quando perguntam sobre o país, quando perguntam sobre segurança, ele sempre fala que vai colocar um ministro, colocar alguém que seja responsável por isso. Então, isso me incomoda muito. Mas também não dá para descartar, né? É um dos poucos que não tem o rabo preso. Mas eu quero... Não só queria desculpe te interromper, mas talvez esse seja um mérito dele. Talvez seja um mérito dele, porque ele não começa a mentir, basofiar, isso mesmo. Porque eu sei, porque eu faço, porque acontece. E eles não sei, vou colocar alguém, não sei. Mas o que me parece é que ele é despreparado também. Mas quem é que é preparado aí? Bom, alguns são. Mas eu quero mudar de assunto, quero dar parabéns aos gremistas, né? Que foram bicampeões da Recopa. Foram, não são. São, Foram, que foram ontem, né? Porque receberam o título. Conquistaram ontem. Muito obrigada, Magda. Parabéns a todos os gremistas. Sou colorada, mas eu preciso reconhecer o êxito dos nossos concorrentes, né? Mas eu vou te contar uma coisa, foi um sofrimento do cão, né? Foi pros pênaltis. Eu quase morri de susto. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dar parabéns, mas eu quero falar sobre outra coisa que foi logo após a final do jogo do Grêmio. Já sei. Né? Toda a depredação dos nossos trens, da Transurb, vários vagões que foram afetados por alguns torcedores irritados, não sei porquê. Aí teve um telespectador que mandou uma mensagem aqui, o Edemilson Nobre. Ele disse, vi uma notícia que após o jogo do Grêmio, ontem teve alguns trens vandalizados. Quando isso vai ter fim ou temos que retirar os trens em dias de jogos? Edemilson de Guaíba. Verdade, é complicado mesmo. E aí eu vi aqui a notícia, diz que 3 vagões foram prejudicados, lâmpadas quebradas, monitores quebrados. Poxa, isso é nosso também. Por que as pessoas depredam? Porque não cuidam das nossas coisas? Aí a gente não tem que respeitar, né? Esses torcedores aí. E também uma coisa que aconteceu ontem e que a gente tem que dar o devido valor e agradecer foi a ação da polícia, em especial dos investigadores do DENARC, que estavam no encalço, como se diz, de uma facção criminosa que planejava de um ponto para outro entrar nesse outro ponto que fica ali junto ao Grêmio, a arena do Grêmio, né? E queria se juntar, assim, se meter no grupo, no meio das pessoas que estavam na arena por causa do futebol. E eles conseguiram pegar uma carga que vocês devem ter visto hoje durante o dia inteiro nos noticiários e ainda será assunto hoje à noite, certamente nos jornais nacionais, enfim. Eles pegaram 13 pistolas de fabricação turca e cerca de 2.000 munições calibre 9 milímetros. E novas, né? Com a etiqueta, inclusive. Estão aí, foi matéria também... O número raspado. Matéria também do nosso telejornal, hoje Jornal da Pampa. A facção infiltrou o que eles chamam de soldados nessa região da arena para esta ação contra pontos de tráfico. Tem detalhes, né? Eles vêm de uma vila e queriam, de surpresa, entrar justamente nesse outro ponto do tráfico e, para tanto, todo esse armamento estava dentro de um carro que sem nenhum chamariz, como se diz, né? Com 2 mulheres que não têm antecedentes criminais. Mas a polícia, como sempre, o setor de inteligência funcionou e eles conseguiram frustrar isto que seria, sem dúvida alguma, uma mortandade de novo e mais pessoas que não tem nada a ver com isso poderiam morrer entre uma briga de tráfico, né? As mulheres estavam grávidas? Não estavam. Não sei. Elas podem fazer. Vai saber, pode mudar. Não sei. Seu Marinho, sobre a Adriana Anselmo, eu estava me dando agora conta, será que a Ordem dos Advogados do Brasil sequenciou o processo de expulsão, de cassação, senhor Gustavo Vitorino, do registro dela? Ela está sem a carteira. Está sem a carteira. Ela não pode advogar, essa mulher não foi tem a mínima julgada condição, ainda, mas ela já está sem a carteira. Foi cassada em sede de liminar. Foi, né? Existe um dispositivo
Tem que correr o processo. Existe um dispositivo, provimento 02 de 2015, combinado com a Lei 8.906 de 94, que estabelece a possibilidade de uma suspensão, a cassação provisória da carteira até que ela seja julgada. Porque, a exemplo do que acontece no judiciário, o julgamento no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB também não é um processo sumário, ele precisa produção de provas. Não é rito sumaríssimo. É um rito que segue um rito normal de um processo normal. Existem os prazos processuais, prazos para defesa, para recurso, para Mas vai ser cassado. Vai ser cassado. Sim, certamente ela vai ser punida. É o mínimo, né? É o mínimo. Deixa eu só completar a informação das duas mulheres que estavam dentro do veículo Corsa, com todo esse armamento, que a Jéssica perguntou se estavam grávidas, eram mãe e filha. Então, acima, teoricamente, de suspeita, né? E não tinham antecedentes criminais. O Anistia, só falar da Anistia Internacional, porque isso é um assunto que nos interessa muito, critica o uso do Exército contra o crime, o estado dos direitos humanos no mundo. Né? O relatório mostra que, embora os militares venham cumprindo cada vez mais funções policiais e de manutenção na ordem pública, o número de homicídios no Brasil em 2016 foi recorde. 61.619 pessoas, a maior parte delas por arma de fogo e outras armas brancas. Então, o que eu penso? A Anistia Internacional já está querendo se meter nos assuntos internos do Brasil. Aliás, todo mundo se mete nos assuntos internos do Brasil. Nós não temos um país com um governo forte, com um governo poderoso, com lideranças que você possa confiar, que todos nós possamos confiar. O que eles querem, Marne? Eles dizem que o Exército não pode fazer isso, que não é função do Exército Constitucional Brasileiro, a Anistia Internacional não querem, o Exército não pode entrar nas casas, o Exército não pode fazer isso. Essa gente defensora da manda esses babacas lá na Indonésia. Manda esses babacas lá reclamar com o presidente da Indonésia. Eles são presos no aeroporto. É evidente. Então, o que a gente pode falar a respeito disso? Está demais essa interferência internacional. Já estão ameaçando o negócio da Amazônia. Se continuar a crescer o desmatamento da Amazônia, vai haver uma intervenção internacional, vai ser delimitada, criada uma área livre, né, para o mundo, para que os outros países possam ali proteger aquela área dos próprios brasileiros. Que é isso? Isso é uma invasão, seria uma invasão. Aí seria uma guerra. Seria uma guerra que nós teríamos que enfrentar todos nós. Então é uma vergonha, porque nós não temos um posicionamento, nós não temos um governo firme. Vamos dizer o seguinte, que eu estou pregando ditadura militar. Não, eu estou pregando um governo forte, de pessoas fortes, pessoas que legitimamente tenham o apoio do povo brasileiro. E nós não temos um político hoje com apoio do povo brasileiro. Qual é o grande político brasileiro que nós temos hoje? Temos o Lula condenado. Temos quem mais? Quais são os outros grandes políticos brasileiros? O senhor Temer, as portas da condenação. Amiguinho, aeroporto que pousa o Bolsonaro fecha de gente. É verdade, faz muito tempo Pergunta isso. pro Chicão aí, os vídeos que tem na internet. Faz muito tempo, faz mais de ano. Que pousa o Bolsonaro milhares. Ele é recebido como ídolo. Milhares, recebido como ídolo, como mito, carrega ele. Qualquer aeroporto do Brasil, ele pode pousar em Boa Vista, em Rio Branco, no Maranhão, onde ele posa milhares de pessoas. Agora, o que mais me espanta é que esse número aqui, 61.600 pessoas que foram mortas só em 2016, é o número maior de soldados americanos que morreram em toda a guerra do Vietnã. Que horror. Nossa. Por um ano, o Brasil mata mais que todos os 4 anos e pouco da guerra do Vietnã. Quer dizer, é uma guerra, uma guerrilha urbana, dona Carla. E a nossa política é realmente uma vergonha. E o governo Temer passa cada vez mais vergonha, como se isso fosse possível, e consegue piorar. Depois da história toda da Cristiane Brasil, que não pôde assumir, o PTB não conseguia indicar outro nome, decidiram que o secretário seria o ministro interino, porque até então não tem nome, só vão decidir isso em março. E agora saiu que o Elton Iomura, que é o ministro interino, ele tem um processo, porque daí investigam toda a vida dele. Ele tem um processo contra ele, porque ele é sócio de uma empresa, a empresa está sendo processada e também, os
seus sócios responsabilizados por gato de luz. Ai, que chinelagem! Ele é réu. Gato de luz isso foi é muita chinelagem. Imagina um ministro que rouba luz. Uma ministra que não assina carteira, ministra do Trabalho, e um ministro que rouba luz. É o fim da várzea. 2014 foi descoberto pela empresa Light e aí encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público denunciou e a Justiça em 2015 acolheu o pedido do Ministério Público, portanto ele é réu. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Alguém me disse isso, não é criação minha. Esse poço que nós estamos, o fundo tem gaveta. Porque vai ser um pouco mais além do fundo do poço que nós vamos. Vamos amenizar essa nossa conversa aqui, mandando um abraço, um beijo para o senhor Nelson de Camaquã. Ele é um telespectador assíduo do nosso programa, além de ser um parceiro nosso lá da Pampa. Então, ele gosta de todos nós. Ele não gosta mais de um nem do outro. Ele gosta de todos nós. Então, senhor Nelson de Camaquã, muito obrigado pela sua companhia diariamente. Obrigado também por tudo que o senhor faz por nós. Falando em fazer por nós, para tu ver, né? A gente Seu Marinho está dizendo que eu implico o Chicão porque eu tenho inveja dele. Seu Marinho tá. Olha, eu acho que o seu Marinho. Tu acha que o seu Marinho tem razão, Chicão Tofani? Mas a inveja persegue eu. Aqui, ó, dor de cotovelo, né, Chicão? As mulheres têm inveja de mim e as que não conseguiram ficar comigo. E os homens que não conseguem ter o meu desempenho social. Humanitário. Tá bem. Em compensação, para a nossa surpresa, o nosso telespectador, Edu Bauerman, me saiu um belo fofoqueiro. Ele é distância velha e como ele entupiu o e-mail com o mesmo, eu vou ter que ler. Tô brincando, eu não tinha lido ainda por falta de tempo. Para descontrair, neném. Tu não sabes o que os colegas de bancada fuxicaram de ti ontem à noite. É bucha. É bucha, é bom. Disseram que tu és que nem um gato, tipo Garfield. É sim, todos concordaram, não é fofoca, mas é brabo, né? Qualidades atribuídas ao Garfield: rabugento, atrapalhado, sarcástico, corpulento e faminto por asinha e pescoço de frango. Não é asinha e pescoço de frango. O Garfield é lasanha. Tá, mas ele tá lasanha brincando. E pizza. Tá brincando. Eu acho que acertamos. Não, eu diria que presta atenção. Até o prato, no prato vocês erraram, mas o resto acertaram. Tá, aqui, ó. Tem mais. Mas corpulento não. Presta atenção, Rabugento. Presta atenção, Rabugento. Tu tá igual o cara aquele que é mergulhador, que subiu, veio a assim, ó. Coitado, que ele não deve estar sofrendo. Problema de embolia irreversível. Tá, ele deve estar sofrendo. E tem mais, diz o seu Bauer. Disseram que se você tivesse um animal de estimação, ele nunca mais poderia se manifestar antes de você e mais que você. Sabe o que é isso, neném? É muita admiração pela sua pessoa. Abraço a todos. Você que falou. Edu Bauerman. Vem cá, quando eu não tô, você se aproveita, né? Viu? Eu ainda chamei a atenção dela. Isso é uma traição. Não, recebi uma entregada aqui dela. Já mostrei pra ela. Recebi uma entregada. É uma traição. Disseram, não trata essa moça bem. Quando você não tá, ela deita e se enrola em cima. Olha, eu só entro na onda dos meus colegas, porque todo mundo tem gente que não gosta desse bom humor que nós temos. Tem gente que não gosta da maneira que a gente mescla a notícia séria, a notícia pesada com a brincadeira. Tem gente que não gosta da maneira que nós nos gostamos, nós nos tratamos, nós nos sentimos bem e fazemos as brincadeiras um com o outro. Mas assim, ó, este é o Atualidades Pampa. E é assim que vocês gostam da gente. É assim que cada um dos senhores se identificam conosco. De todas as pessoas... Quem não se identifica tem que ficar fora. Magda, de todas as pessoas que eu converso sobre o nosso programa, todas elas têm a mesma opinião. A gente termina o programa informado sem se dar conta. É, isso aí, com leveza. E a gente fala a linguagem do telespectador. E é isso que faz o sucesso do programa. As pessoas gostam dessa linguagem. É verdade, e a gente fica feliz. Aliás, falando em linguagem, a ideia da unificação da língua portuguesa morreu, né? Portugal definitivamente disse que não vai participar, que com razão. O Brasil
insistiu, nós fizemos algumas alterações, né, Marne, na nossa grafia para entrar. Agora vai fazer o quê? Reverter? Deixa como está. Assim. Mas Portugal não quer aceitar, e alguns países da África que têm expressões que são praticamente incompreensíveis também alegam que, em não incluindo essas expressões na unificação da ortografia portuguesa, eles também querem se retirar. Então, me parece que nós vamos ter, a exemplo do que acontece com a língua inglesa, exemplo do que acontece, Marne, com a língua alemã, por exemplo, com o tempo nós teremos novas línguas surgindo com novas terminologias. Porque se você pegar, por exemplo, o norte da Europa, praticamente todas as línguas têm uma descendência da língua alemã. O austríaco, o holandês, o austríaco, o holandês, dinamarquês, o sueco. Tudo isso tem origem na linguagem dos visigodos, dos godos e visigodos. É uma língua originária. O alemão é uma língua originária. Então, assim, a tendência é que daqui a 100 anos nós tenhamos línguas portuguesas diferentes em vários países, que vão ter que receber outro nome, né? Exatamente. Olha aqui, ó, fazendo uma operação rescaldo aqui dos e-mails. Para ouvir essas barbaridades ao vivo de que o Lula é um grande político, um grande isto, um grande aquilo, além de ser grande ladrão, julgado e condenado, que o povo deste país das bananeiras merece os desgovernos que já tiveram. Isso é o gênio passado com o teu comentário. Eu já estou muito preocupado. Eu sei, mas Eu não disse, eu disse exatamente que ele é que o grande político do país se chama Lula e ele é um homem condenado. Eu estou fazendo exatamente o contrário do que o senhor pensou. O senhor ouviu o que o senhor quis ouvir. O senhor não ouviu o que eu disse. A gente tem que ouvir o que as pessoas e digerir aquilo. Olha aqui a Silvana de Cachoeirinha que manda. Não. A Silvana de Cachoeirinha que mandou beijos a todos, tinha puxado o assunto justamente desses que nós falamos aqui. Ela diz assim: se os juízes ganham o auxílio moradia, por que eu, como professora, não continuo ganhando vale-refeição nas férias? E aí? Claro, o valor é bem diferente. Olha que ironia da vida, diz ela. E o Davi Hilgert falou sobre, como é que ele nos chama de resistência. Óbvia a necessidade da exigência de estudo mínimo para concorrer a cargo público. O mínimo seria exigir 1º grau para ser vereador, 2º grau para ser deputado estadual e nível superior completo para Câmara e Senado federais. O que se tem hoje, em sua maioria, são bonecos de fantoche dos partidos, gente sem fibra, sem estudo e sem moral, regendo a sociedade honesta. Não pode dar certo. Meu abraço, meu abraço diário, Davi Hilger. Eu disse isso uma vez na Rádio Pampa, quase apanhei, mas eu sou contra o voto analfabeto. Eu também sou contra. Eu também sou contra o voto e a candidatura. Acho, inclusive, que o voto deveria ser um processo extremamente seletivo. Não seria só a alfabetização, teria que ter, no mínimo, eu não sei como é que é hoje, que virou uma esculhambação fundamental, eu também não sei mais mas ter pelo menos os primeiros 8 anos de estudo, ensino médio. Pelo menos o ensino médio, para ter direito a votar. Porque senão vai ser um boboca que vai ser enrolado. O Ademir tinha comentado conosco exatamente ter feito gato. Já aqui no WhatsApp, o Alessandro de Canoas manda abraços a todos e diz o seguinte: concordo com o Exército entrando nas casas, nas favelas, mas também tem que entrar nas casas de condomínios na Zona Sul. Perfeito. Que é onde tudo começa. Ou traficantes e consumidores de drogas só tem em favelas, pergunta ele. Já o Roberto Bittencourt diz o seguinte: Dona Carla, lembro que a Venezuela era rica até 1995. Depois que a esquerda assumiu, o governo quebrou. Roberto Bittencourt. Por fim, boa noite. Sinceramente, na minha opinião, Ciro Gomes é um Collor de Mello piorado. Não tenho candidato a presidente, diz a Lesi Terezinha Souza de Camaquã. A propósito disso, o Alessandro Toledo diz assim: Jéssica, um candidato não precisa... Impossível alguém saber de tudo. Ele tem que colocar os especialistas competentes de cada assunto em seus devidos lugares. Alessandro Toledo. Não, com certeza. Acredito que não precisa, porque ele vai colocar pessoas importantes. Espera-se isso de um bom administrador. Que façam tudo isso, mas eu acho que pode saber um pouquinho, né? Um pouquinho de informação, acho que tem que ter. Já o Paulo Sérgio Barcelos diz que quer deixar uma ideia sobre segurança. Criar um aplicativo de segurança onde ele é acessado por bairros, ruas, etc. Onde os moradores direcionam as câmeras de vídeos para a rua com transmissão ao vivo, para que qualquer usuário possa verificar o que passa na rua. Talvez até com alarmes sonoros ou luminosos para alertar suspeitos de que
estão sendo vigiados. Enfim, é só um esboço de ideia e tal. Já existem alguns, não aplicativos, mas muitos grupos dentro do bairro criaram grupos dentro do WhatsApp, né? O bairro tem um grupo no WhatsApp que coordena, Moinhos de Vento tem o seu grupo, quando acontece alguma coisa, tá todo mundo sabendo. O meu tem também. Tem também. O bairro também tem. No Facebook tem os vizinhos do Centro Histórico, onde também... Aliás, que aplicativo que mudou a vida das pessoas, né? Especialmente os grupos. Praticamente todos os condomínios têm um grupo, né? Todos os condomínios têm um grupo onde as pessoas discutem ali, reclamam, avisam se tem perigo, se não tem, sabe? Prenderam alguém aqui, tem alguém suspeito. Agora que a Carla está falando é interessante, porque se amplia para o bairro, né? Daqui a pouco a região, a quadra, enfim, é muito interessante. Ver como é o avanço da tecnologia. Eu fico me perguntando como é que a gente há 10 anos atrás vivia sem o WhatsApp. Mas ao mesmo tempo o Papa Francisco alertou e que é realmente um problema seríssimo para a juventude, que vem aí a jornada da juventude. Ele falou sobre a necessidade dos jovens terem curtidas nas suas fotos, que isso gera um medo enorme de não aceitação e que o jovem está criando um fake dele mesmo, porque na própria foto está fazendo o Photoshop e está criando uma identidade que não é a dele, não consegue assumir a sua própria identidade. Ele precisa criar uma identidade para ser aceito pelos outros jovens e que isso está causando uma grande angústia. E fez essa consideração e fez uma proposta para que a juventude comece a pensar sobre isso e quem sabe mude. Mas com certeza, tu olha, quantas curtidas tem a minha foto? É uma preocupação. Os jovens, né? Os parâmetros de aceitação e de imposição social dos jovens mudaram bastante de um tempo para cá. A gente vê, antes era ter um carro bonito, um carro bacana, ou ter uma namorada bonita, ou frequentar lugares legais, ou ter um relógio bonito, ou melhor celular. Ou sair na coluna social. Na coluna social. A coisa foi evoluindo hoje, Magda. Para você ter uma ideia, tem empresas que vendem curtidas. Exatamente, claro, isso. Sim, tem empresas que vendem curtidas, seguidores, visualizações. O próprio Facebook impulsiona as publicações. Então, quando a gente diz... E tu paga para eles. Quando a gente diz que a internet, muitas vezes, pode se transformar numa grande mentira... Não, mas isso faz verdade. Também, eu estava acompanhando alguns youtubers aí, que se dizem famosos, os youtubers isso, youtubers aquilo. A própria imprensa, às vezes, dá atenção para as pessoas, achando que eles têm um poder, coisa e tal. Aí, dia desses, anunciaram o YouTube, um show de um grande youtuber brasileiro, vai botar dezenas de milhares de pessoas para... Era fake. Não falaram mais do show. Era fake. Não falaram mais do show. É um menino, Maurício não sei o que, Maurício Lira, Mauro Lira, uma coisa assim, um menino que não sei quantos milhões de seguidores, blá, 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 blá. O menino veio a Porto Alegre. Eles movimentam muito. Os youtubers. Fazer um show. Sim, eles movimentam. Esse devia ser meio fake, não, né? Movimentar. Mas o Gustavo está falando na qualidade e no foco das coisas. Não, ele levar show no Teatro Pôr do Sol, domingo à tarde. Eu vou passar lá para ver quem é. Não tinha ninguém. Tinha 30 pessoas. Pois é. Bom. Mas tem alguns youtubers que fazem o maior sucesso e, olha, levam muita gente. Pra onde? Com eles. Como pra onde? Levam pra onde essas pessoas? Os eventos que eles promovem. Eles são convidados. Não tem, gente. Eu tenho várias pessoas que têm filhos de 10, 11 anos, que é principalmente essa faixa etária. Eles, alugam a Fiergs, eu sei lá, porque eu nunca levei. E as mães relatam. Eu nunca vi um evento desse. De jovens. Enche. Eu nunca vi um evento desse. Algumas empresas também convidam esses youtubers, esses bloggers, pra chamar o público. E olha, lota de gente. A gente nem conhece. Aonde? Me dá um evento. Me diz, olha, tem um evento em tal lugar que um youtuber desse botou 5 mil pessoas. Me diz um. Tem peças de teatro. Essa doutora tem razão. É um migué total. Deixa eu fazer uma colocação. Há um tempo atrás, no lançamento de uma coleção da Pompeia, tá? Elas trouxeram umas blogueiras para fazer um talk show e tal. Eu não conhecia nenhuma delas, né? E fiquei conhecendo. Mas eu fui ao evento porque era da Pompeia, não por causa das blogueiras. Achei uma coisa legal e tal, conheci o talk show, né? Mas assim, eu jamais teria, obviamente, jamais teria ido num talk show de umas blogueiras.
Sim, mas tem muita cada um gente tem a que sua vai, cabeça, né? Claro. algumas farmácias e tal, para mostrar produtos de maquiagem. Mas isso, aí aquilo, é outra coisa. Contratam também as Aí é pessoas outra para coisa. levar um público. Aí é uma coisa muito específica. Aí porque é a outra blogueira coisa. trata só de maquiagem, ou só de moda, ou só isso, disso, ou só isso, daquilo. Mas Mas com certeza é um nicho de mercado e com certeza movimenta. Agora não é show, Gustavo. Eu acho que tu tá confundindo exatamente Gustavo, isso. Não. Porque Eu vi, youtuber é uma Gustavo, coisa infelizmente, tem como eu toda tenho uma a razão, ligação Gustavo. com a música, mas é que- Tá, deixa- como eu tenho ligação com a música, não eram olhasses era da os música. youtubers de música. Aham. Né? Aí, tem uma cantora que não sei o que faz o maior sucesso na internet, que blá, 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 o canal dela na internet. Tá bom. E aí, qual é o show? Não tem show dessa moça, não tem. Os shows dela é no quarto que ela grava e põe no... Deixa os tutofãs dar a opinião dele. Eu não consigo falar Não, também. tu já falou não, bastante. Não Deixa consigo. só o Chicão dar a opinião dele. O problema é dessa cadeira aí, que as pessoas acham que não falam. Atenção, Guilherme Brits, faz Vamos parar com Jéssica isso. agora, me deixa falar. Calma, Só espera. uma coisa, pode ficar chateado comigo quem tá vendo. Blogueira, youtuber, é a maior mentira que tem. Na noite eles tentam contratar esses caras, Vitorino. Porque eu vou trazer, não sei quanto, não trazem ninguém. Um dia um cara me ligou e disse assim, vou te dar 50 mil seguidores se me der 200 pila. É seguidor lá do Acre, da Roraima. É tudo mentira. tem muita gente que Tá, deixa a Jéssica falar, pelo amor de Agora eu não Deus. falo mais, dona Magda. Mas Não, é não, que, pode Chico, falar, depende, porque Para, tem, Chico. assim como o Vitorino disse, tem muitos youtubers ou blogueiros que têm um perfil fake, né? Um perfil que tá lá com a sua cara, o seu nome, mas a maioria dos seus seguidores são comprados, as curtidas são compradas e tal. Mas tem muitos youtubers que sim, tem milhões de seguidores e eles, além de serem influenciadores digitais, eles também montam peças de teatro. Não tem muito o que falar, Mas não é aqui em eles Porto inventam. Alegre, você deve ter em shows. São Paulo, Rio, Não, Nova tem York. também, tem várias. Só tem mentiroso. Tem várias Tu acha, mano? influenciadoras digitais que são do meio da moda aqui no Rio Grande do Sul, que movimentam esse público enorme. Mas tem muita gente fake também. Um exemplo. Vamos olhar. Total foi Cara, eu vou te dar um exemplo. Tá que nem o do Lula. Tá que nem a palestra do Lula. Esses youtubers é as palestras do Lula pra Samsung, pra não sei o que, pra Odebrecht. Tá, mas também queria. eu vou te que eu não dizer, sei o YouTube. eu vou te dar o nome e sobrenome de um evento. Tá. Que a nossa telespectadora, Arismeire Kummer Silva diz. Vitorino, te digo um evento que leva várias pessoas para ver youtubers. Animextreme. Anime Extreme. Anime Extreme. Virou uma praga. Antes tinha muitos convidados ligados a animes, desenhos, etc. Mas essas pestes tomaram conta. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa pra senhora. É um nicho Eu de conheço esse evento não é novo e esse é um evento comercial. O que é não isso, tem Anime nada- Extreme? Nem sabia dizer. de desenhos, de desenho, de pessoas que filmes. gostam de desenho animado. Por exemplo, aquele evento, a Comic Con. Virou um dos maiores eventos do mundo. De Las Vegas, veio pro Brasil e tem outros lugares do mundo. Quem gosta de quadrinhos, super-heróis, Sim. filmes de super-heróis. São eventos setorizados, não tem nada a ver com youtubers nem também acho. blogueiros. Mas existem muitos youtubers que são deste meio. Não, que eles comentam. pegam carona no evento. Dona Magda, eu posso pedir para falar no programa de amanhã? Não, agora te inscreve. Para que eu vou te Segunda-feira. inscrever. Ou de Amanhã tu é o primeiro. Já vai ter que ter ceia. Amanhã tu é o primeiro. Deixa assim. Eu quero uma- Fala, Tem razão, esse negócio Eu não quero de- falar. a blogueira é quase tudo mulher, viu, Vitorino? Tem poucos homens blogueiros. Doutor, O Mandrake o teu é blogueira. coleguinha quer falar aí. muito. Tem algumas Eu que pra quero- tomar dinheiro. Tem algumas que Mandar um conseguem abraço audiência. para Vitorino. 2 telespectadores especiais, o Marco Antônio, da Rádio 104, que está tomando a sua água mineral sem gás, porque o gás faz mal para ele. Tá meio Pra todo pantufo. mundo, água com gás. Isso faz. é verdade, está muito pantufo. E é o líder de audiência na manhã de Porto Alegre, na Rádio 104. Eu quero agradecer ao senhor Ulrich Chia, que é Brasília Mutter, a mãe dele, e Deutsch Vater, que é o pai alemão. É verdade, estou falando em alemão. Ele me mandou um livro em alemão, sou obrigado a falar alemão. A editora em alemão Respeito. chama-se Verlag. Ele é um filatelista há 50 anos, ele me explica aqui. Filatelista que fila comida? Não, é o que cria cachorro fila.
E ele tem uma coleção de selos do Rio Grande do Sul, da Varig, do Visconde de Mauá, do Barão de Mauá e de grandes personalidades. É muito bonito, muito bem editado o livro dele, parabéns, editou em alemão, filho de pai alemão e mãe brasileira. Muito obrigado pela lembrança, pelo seu livro. Que legal, hein, Mário? E uma impressão maravilhosa. Impressionante como as pessoas gostam do Eu tenho que fazer uma defesa do Mário. O ano da Revolução totalmente desmoralizado aqui na bancada. Mas eu tô acostumado. Até com a âncora. Mas ele não começa. Cachorro fila. Olha aqui, ó. Vamos parar com isso. Olha aqui, ó. Esse texto tá proibido aqui nessa bancada. É fofoqueiro. Esse texto tá proibido aqui nessa bancada. Isso aqui foi desmoralizado. Não foi desmoralizado. Nós estamos brincando aqui, ó. O Gustavo Vitorino disse uma brincadeira e eu disse outra. Mas quando eu falo, desmoralização com o Gustavo Vitorino fala, é brincadeira. Não é, Mário? Chegou tem razão. Não. Tu é mimimi. Eu só quero agradecer o senhor Ulrich, que a nossa pátria alemã, né, que deu grandes homens, grandes personalidades, grandes filósofos, né, grandes músicos, lá, que através dessa sua coleção de selos, isso não é brincadeira colecionar selos, e sai caro. É uma atividade que sai caro. Um abraço, senhor Ulrich. Muito bem. Depois eu vou te saber que eu tô lá, pessoal. Donald Trump. Isso, Donald Trump. Estamos aqui no... Donald Trump. Senhoras e senhores, diretamente. Uma DR. Estamos numa DR aqui no meio do programa. Eu vou dar uma notícia enquanto a DR termina aqui. Não tem DR, não tem DR, não. O que é Levantou a possibilidade, sério, agora, Donald Trump. Gente, deixa a Carla falar, por favor. Levantou a possibilidade dos professores estarem armados em sala de aula. Nos Estados Unidos, exatamente isso, como uma possibilidade. A sociedade, aquela lá da escola do menino. Do jeito que tá, eu não duvido que daqui a pouco não tenha que... E, aliás, não duvido que não tenha que fazer isso aqui no Brasil. E nas escolas. Pois deveria ter, eles podem ter, né? Não duvido que não tenha isso daqui a pouco aqui no Brasil. Imputar ao professor a responsabilidade da segurança dos alunos, aí é um absurdo. Então, sabe por quê? Porque eles têm cursos. Eu escutei uma professora brasileira dizendo que para entrar na escola eles fazem um curso e que esse curso, assim, é muito forte e que tem alguns professores que saem realmente chorando, que eles estão colocados dentro de uma sala e daqui a pouco começa um tiroteio fora. Eles vivenciam o tiroteio. Mas eles têm que se preparar, eles moram no país onde é assim. Que eles têm que fazer. E aí, algumas atitudes devem ser tomadas se o atirador está longe, ou se o atirador está perto, ou se o atirador está dentro da sala de aula. E aí ela disse assim, se está dentro da sala de aula, a indicação é jogar qualquer coisa no atirador. Daí sim, os adolescentes estão, qualquer um, até do jardim de infância. As crianças de 2, 3, 5 anos. É um país que mora, se passarem por isso, a gente tem que fazer exatamente isso. O professor tem que dizer, atire em qualquer coisa. Olha aqui, ó, o nosso telespectador João Luiz Ramé, para descontrair, diz ele, falando sobre uma coisa que foi dita aqui, um e-mail que eu li. A professora pergunta, alguém sabe a diferença entre Ibope e Ibope? Mais que depressa, Joãozinho responde, essa é fácil, professora. O Ibope aumenta os eleitores do Lula, o Bope diminui. Muito bom. Eu recebi aqui uma mensagem da Leandra Santos no Instagram. Ela diz, sonhando com esse tipo de democracia na política, onde um respeita a opinião do outro. Ela mandou uma fotinha aqui dizendo, eu apoio o Bolsonaro. A outra pessoa, eu não. E aí a outra diz, ok, respeito a sua opinião, eu também. Claro. A gente sonha também com esse mundo, né, Leandro? Boa noite, bancada. Curto programa. Para ser ministro neste país, o requisito é ser ladrão. Se não, Temer não nomeia. Evaldo de Canoas. Agora, dona Magda, com todo respeito, isso que a Jéssica falou é uma verdade. Agora, só tem uma coisa. Se o Bolsonaro não ganhar, não vem dizer no ano que vem, não tem segurança nos países, a gasolina subiu. Aí tem que se ralar, esse povo tem que ficar com fome mesmo. Tem que virar uma Venezuela 2 o retorno, porque a nossa saída está na mão. Jair Messias Bolsonaro, agora vem com outras opções, o carinha do PSOL, o Ciro Gomes, o Bababá, a Marina Silva, o Alckmin, aí é tudo Mandrake. O Mandrake, o
nosso telespectador André Antoniazzi falou sobre eleições, já que tu está falando sobre eleições. Agora vamos às eleições de novo. Aparecem candidatos de todos os lados, aliás, salvadores da pátria, que tudo fazem, tudo resolvem. Quando eleitos não fazem nada e não resolvem nada. E é ainda com o voto que vamos mudar as coisas? Pergunta o nosso telespectador. Adoro vocês, André Antoniazzi de Stein. Marne Barcelos, o que o Marne acha do Bolsonaro? O Bolsonaro é um candidato. Tá tudo bem. Brilhante. Mas é a fórmula correta para falar nesse programa. É uma frase e deu. Porque o Vitorino falou o resto. Fala o resto. Mas eu te perguntei. Segunda-feira eu vou poder O Marne tá caindo a tua cadeira de novo? caindo a cadeira. Então eu quero dizer que o problema é tu, porque essa cadeira... Não é, querida. Querido, e tu roubou essa cadeira ontem do Vitorino? Não é a tua, A minha não Ele afundou. Quer dizer, sentiu. o gordo aqui é tu. afundando. Eu E eu lamento sentei te aí dizer. também. O gordo aqui é tu. O cara é o símbolo dele, é o Zé Comé. Olha aqui, ó. Cadê o Zé Colmeia falando nisso? É o ursinho Cadê meu Zé fofo, não Colmeia? é o Zé Colmeia. Cadê o... Pegaram meu Zé Roubaram. Comé aqui. Opa. Se bem que tem uma telespectadora, não vou dar o nome dela, porque eu não xingar. Mas aqui... Viu como tu é ingrato com o teu mascote? Uma telespectadora mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o Vitorino é o Zé Colmeia, o Chicão é uma tartaruga sem casco. Que barbaridade. O teu coleguinha. Eu só queria saber o nome dessa pessoa. Não fala, não Porque eu seja já tinha o forte. perfil dela. Não vai xingar a telespectadora. Não me vem esse nomezinho. Não vai xingar a telespectadora. Deixa o Marne falar. Uma o programa tá pesquisa terminando. revela que 30% dos trabalhadores brasileiros vendem o Vale Refeição. Olha só. Isso é crime. Como é que é, Marne? 30% dos trabalhadores brasileiros vendem o Vale Refeição. Isso é crime de isso é. estelionato É. e pode causar demissão por justa Mas as causa. pessoas, A coitadas, situação as da pessoas pessoa não vender o recebem, elas Vale precisam de dinheiro Refeição. para Tem gente botar que comida vende em coisa bem casa, pior. né? Vende a dignidade, né? Chicão, nosso telespectador João Luiz Fantin Ramé manda te dizer o seguinte, que o Bolsonaro só perde para a urna eletrônica. Isso aí não deixa de ser uma verdade. Porque a urna eletrônica, como o Vitorino tem falado sempre, se os países mais assim de tecnologia do planeta, tipo Alemanha, Estados Unidos, próprio Japão, não usa a urna eletrônica, por que o Brasil vai usar a urna eletrônica? Eu acho ainda mais uma coisa, Maio. Eu acho que o voto deveria vir acompanhado de um número de um documento de identidade, ou CPF, ou passaporte, ou carteira de identidade. Tu não acha, Vitorino? Para ser que realmente o cara votou ali, né? É que assim, não, já existe a identificação, acho que a identificação biométrica agora é um avanço, mas o problema todo, Chicão, não está, repito, não está na urna, está no processo de rede, os backbones que fazem a transmissão dos dados. Esses é que não se sabe quem e como opera, entendeu? Não existe um terminal seguro. Assim, nós podemos fazer uma votação aqui, nós temos 6 votos a serem computados. O problema não está aqui nessa urna no É na computar passagem. voto. Tá? É na transmissão, da onde vai, para onde vai, quem recebe, O que se perde como no caminho. recebe, o que fica no caminho ou o que entra no caminho, entendeu? Então, assim, quando a gente diz problema da urna eletrônica, assim, é frágil, não viu aquele vídeo da internet que eles botaram os garotos lá da Universidade Americana lá, os garotos quebraram o protocolo, em 15 minutos os garotos entraram na urna e fizeram o diabo, entendeu? Mas até aí ninguém vai chegar na urna com um computador, como está invadir, não, é o sistema que é suspeito. Vitorino, eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para ti, bem pragmática. As eleições vão ser em outubro, né? Sim. Nós já estamos em outubro. Tu que tem que responder. Outubro, né? A gente já está praticamente em março. Então nós temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 a 7 meses no máximo. Então acho que é um período muito curto. Não tem nenhum candidato oficial, não tem nada. Mas aí- Isso Mas é que não não beneficia pode. um candidato fantasma que chega de última É hora. uma lei eleitoral muito ruim a pode. que nós temos, Chicão. Os políticos votam a lei eleitoral brasileira pensando no seu próprio proveito. Eles não pensam numa lei eleitoral equânime, uma lei eleitoral racional. Tanto que eles criam praticamente uma censura nazista 30, 60 dias antes da eleição, proibindo formadores de opinião, proibindo as pessoas Não de vão darem poder sua falar opinião. mais.
Não podemos falar mais. Tem uma hora que o Tribunal Regional Eleitoral, olha bem, não é o TRE, é a lei que determina, o tribunal cobra a lei. É diferente, já não tem quase um ano. Lá você pode, lá no Nós aqui... você pode ser candidato a partir da eleição. Terminou essa eleição, você quer se lançar candidato, você se lança no Só outro para dia. ter uma ideia, a partir de julho nós não vamos mais poder falar sobre esse assunto. E outra coisa, a lei brasileira, vê como a lei eleitoral não é cumprida nem por eles que fazem a lei e votam no seu proveito. É proibido campanha antecipada. O Lula está em campanha, o Bolsonaro está em campanha. Todos estão em campanha, o Temer está em campanha. O Tribunal Superior Eleitoral é uma das coisas mais desmoralizadas que nós temos no Brasil. Tem a cara do Brasil, uma esculhambação. Porque, sabe, não fiscaliza, não. Lembra a história do que nós tivemos aqui, acho que foi o vereador Cássio Trogildo, que teve uma discussão que subiu para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele cumpriu o mandato, terminou o mandato, foi presidente da Câmara de Vereadores, o caso não foi julgado. Foi presidente da Câmara de Vereadores duas vezes e até hoje não foi julgado. Foi condenado. Não foi julgado. Não foi julgado. Não foi julgado. Mas não tinha uma ação contra ele? Não, tinha uma coisa, mas é uma outra. Sim, não, ele teve que se afastar um tempo Ele foi condenado, mas conseguiu uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral, que deu a liminar, mas não julgou o caso. Quer dizer, olha que esculhambação que é. E sabe o que acontece? O pessoal lá do Tribunal Superior Eleitoral... Da onde? Do Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo tem uma... Chico, todo mundo tem uma boquinha aqui. Aí, uma boquinha de 30 e alguma coisa, né? Aí, bocão. Pra mim é bocão. Vira juiz do tribunal, aí é mais 30 aqui. Olha. E sabe aqueles penduricalhos que vem daqui? Tem aqui também. Aí soma. Candidato Aí sabe o que acontece? Essa rapaziada fica com contra-cheque de 6 dígitos, amigo, antes da vírgula. Bem legal. O Chicão não. O Gustavo. Em março vai ter um show do youtuber Felipe Neto na Fiergues e os ingressos estão quase esgotados. Tá, eu vou nesse show. Felipe Neto. Deve ser esse. Não faço a mínima ideia de quem é a Mas tem, bota aí, O Felipe Neto é um youtuber que é um dos primeiros youtubers e ele sempre fala de política, fala de vários assuntos, sempre debatendo com uma linguagem super jovem. Ele é bem seguido nas Mas ele fala ou ele canta? Não, ele fala, ele não canta. Fala. Ele vai fazer um stand-up. Ele vai fazer um stand-up. Dona Magda. Não é para nosso bico isso. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do Bolsonaro. Mais um pouquinho, vamos ver. Um pouquinho. Gustavo não deixa eu falar mais. O Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um grande candidato, porque ele representa um segmento muito forte da população brasileira. Ele é um grande candidato, acho que vai para o segundo turno. Mas não adianta o Bolsonaro ganhar se ele não tiver maioria no Congresso Nacional. Não adianta absolutamente nada, que vão depor ele. Em 1 ano, 2 anos, vão entrar com processo de impeachment, 3 anos, sei lá. E ele não vai conseguir fazer um governo. Não, porque o país... Não, mas eu digo assim que seja tanto assim de destituí-lo, acho que não. Ninguém, quando ganha a eleição, tem maioria no Congresso. Ele vai comprando. Vai fazendo. Tu sabe que aquilo é um bom mercado, é um mercado. A hora que o Bolsonaro botar a faixa presidencial, amiguinho, ele sai comprando, como todo mundo. Então, mas aí eu gostaria só de concluir. Mas é que senão ele não consegue fazer nada. Não consigo. Deixa ele concluir, tá bem. Desculpa, Gustavo. Desculpa, Mário. Ferido aqui, sabe? Não começa. Tu sai o quê? Olha aqui, ó. Eu vou mandar detetizar essa bancada aqui, porque tá todo mundo cheio de mimimi e cheio de ofensas. Vamos parar com essa cachaça. Todo dia aqui o Mário. Até o Chicão Tofani se conversou. Fala, Mário. Eu quero dizer que o Bolsonaro, sim, é um bom candidato. É um bom candidato. Ele tem um temperamento, ele tem uma personalidade, ele não está enganando ninguém. Ele não está prometendo nada para ninguém. E isso acho que já é uma vantagem. Ele é o que ele é. Ele não finge, ele é autêntico. Ele é autêntico. Ele não fica, quando vocês falam esse negócio de mimimi, com aquelas mentiras, com aqueles discursos arrogantes, prepotentes, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, aquele outro, essas coisas todas que os outros candidatos querem impor. Vamos resolver. Como o garotinho ia dar uma casa com R$1 de entrada. Lembra que ele foi em terceiro lugar? R$1 de entrada, garoto. Isso é uma mentira. O senhor Lula, as mentiras que ele pregou durante todos esses anos, por favor, e as pessoas continuam seguindo, porque ele virou uma seita. Ele é um deus para determinadas pessoas. As pessoas gostam dele, é isso que eu quero dizer. Aí está a liderança dele. Nunca votei no Lula. Eu nunca votei no Lula e nunca votaria no Lula. Agora, eu não posso negar a liderança dele. Seria muita burrice da minha parte. Uma das coisas que eu não votaria no Lula é a orelha dele. Eu não gosto de pessoas que têm orelha feia.
Então o Vitorino não vai ser. A orelha é muito linda. Não, a minha orelha. comprar A minha bronca, orelha né? pra homem é legal. Eu também gosto de comprar bronca, A gente né? não pode falar, a gente não pode falar dos orelha de defeitos. abano, não A vem gente com essa. Um por vez. Nós não podemos falar dos defeitos dos outros sem nos olhar no Mas espelho, não, né? minha orelha A gente já foi precisa examinada reconhecer os por nossos vários defeitos cirurgiões também. plásticos. Inclusive pelo Ruben Lang, considerado top, diz que a minha orelha combina com o meu Mas formato. o top não é o Estevam? O Estevam é top. Ah, tá. É um dos top, tem vários tops. Ainda mais, Chicão, que a orelha e o nariz são algumas das coisas do nosso corpo que não param de crescer nunca. Apêndice. Eu tenho mais algumas. Mau gosto, Eu gostaria dona que tu Magda. prestasse Eu queria atenção falar, só falta que mais uma da colega alguma uma vez. voz estranha se manifestou nesse estúdio. Tu vai pro SOI. Não, vai certo pro SOI. Porque não foi nem da Marjana, que é a bancada. diretora, já me disse que o programa tá uma baixaria, porque o senhor Vitorino esculhamba ela com o disse programa. pra nós dois, pra mim e pro Mário. Que E eu sou a vergonha. vítima do E Vitorino. que é o Vitorino, que é a batata podre. Você não tem vergonha disso? A batata podre no saco. Como assim? Apodrece Tu toda conhece? a Não sabe como é que se vende batatas? Um Sim. saco de batatas. Sim. E quando tem uma batata podre, Ela bicha o contamina toda a outra. Ela bicha tudo. Ela estraga. Ela bicha tudo. Ela Viu, bicha Mário? Batata podre estraga o Mário, saco. vamos aos aniversários, que pelo menos é um momento mais calmo. Bom, o primeiro aniversariante, o grande general e político americano George Washington, que dá o seu nome à capital dos Estados Unidos. Esse homem foi de importância vital na conquista da independência dos Estados Unidos, que não foi como a conquista da nossa independência. Morreram milhares e milhares de pessoas, tanto soldados britânicos, ingleses, como também nativos, americanos, natos, aqueles que nasceram naquele grande país. Esse país, a partir desse momento, se constrói com a grande Constituição dos Estados Unidos, que é a mesma até hoje. Desde 1776, com algumas emendas, com uma 13ª emenda que acabou com a escravidão nos Estados Unidos e outras emendas agregadas à Constituição dos Estados Unidos. Presidente George Washington. Pai Eu do já compadre falei, Washington. já falei do Esse momento é só dele. Schopenhauer. Não podia interromper. também Arthur acho. Schopenhauer, também, que era já conversei a respeito. Robert Baden-Powell, que foi um tenente-general do Exército Britânico. Baden-Powell, que criou o escoteiro. Eu fui escoteiro. Como o Vitorino disse que era o tocador de Tu violão. foi escoteiro, Não era o tocador de violão. Minha mãe botou tudo O Bokassa foi um político centro-africano e foi presidente do seu país. Foi um camarada lá que tomou o poder de um dos países, na Marra. O Ted Kennedy, político americano, o último dos políticos da família Kennedy, o senhor Joseph Kennedy, que era o pai, era o patriarca. Para cada filho completava a maioridade, $1 milhão, meu filho, para você começar a sua vida. Imagina, na década de 30, 40, dá $1 milhão. E a gente não nasceu naquela casa, Chicão. Não nascemos. Não nascemos naquela... A nossa cegonha analfabeta dos lagos. Ted Kennedy, o irmão mais velho morreu na Segunda Guerra Mundial. O outro irmão foi assassinado. O terceiro, o irmão foi assassinado. E o Ted Kennedy, o último como senador, foi senador 6 ou 7 vezes. Tem muita influência nos Estados Unidos. Não tem mais como teve em outras épocas. Ele era alcoólatra. Partido Democrata. Ele era alcoólatra. Quando estava postulando a indicação pelo Partido Democrata à Casa Branca, ele, bêbado, cai num lago e mata a sua secretária. Isso, Mary Jo Kopchner era o nome dessa moça. Nunca foi explicado isso, ele não foi condenado, etc. E a coisa foi amorcegada lá nos Estados Unidos. Araci Balabanian, completando hoje 76 anos de idade. 76. A gente estudou no mesmo Paulo colégio. Henrique Amorim, completando 76 anos de idade no dia de hoje. A minha querida amiga... Quem é o Paulo Henrique Amorim? 76. Ai, que massa, não parece. A Que Maravilha, minha querida amiga, que tadinha. Trabalhamos juntos aqui na extinta TV Piratini. Ela morou aqui em Porto Aqui? Alegre. Nenhum, ela É verdade, meses, ela é verdade. 4 meses, sempre magrela. Eu soube, não. Ela era muito bonita quando ela era russa, né? Sim, russa. Russa, falava alemão com fluência, falava diversas línguas. Ela era colecionadora de objetos de arte. Foi uma grande personalidade. Ela emprestava aquele brilho e
aquela aparência meio andrógena na televisão, né? Ela é uma pessoa diferenciada. As pessoas pensam que ela falava bobagem. Era cultíssima. Muito inteligente. A Elke era uma das mulheres mais cultas. Roberto Avalone, jornalista brasileiro da TV. Ela faria hoje, nasceu em 45, 73 anos. Faria hoje 73 anos. O Roberto Avalone, jornalista lá da TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, apresentou o programa esportivo durante muitos anos tempo, eu também não falo com ele, não sei onde está agora. O Niki Lauda, o grande automobilista austríaco que quase morreu num choque. Em Nürburgring. Ele nasceu da cinza. É verdade. E construiu uma das grandes empresas de aviação da Europa, a Niki Lauda, a Lauda Air. Hoje é diretor-geral da Mercedes na Fórmula 1. Você vê que ele comprou uma série de Boeing 737, fazia aqueles voos ali, Viena, Berlim, etc., Bonn, e aquelas capitais europeias. O Marcos Caruso, ator Adoro ele. E autor brasileiro. Marcos Caruso é uma grande figura. Só de olhar para ele já começa a rir, né? É muito Que homem maravilhoso, que ator maravilhoso. Que ele faz assim, ó, ele muda completamente de um personagem para o outro. Ele é um profissional, né? Não, ele é bárbaro. É um profissional. Vamos com outros aniversariantes. Roger Cruz, desenhista brasileiro de história de banda em banda desenhada. O James Blunt, cantor e compositor britânico, e ela, que era uma das garotinhas mais lindas, né, do cinema, Drew Barrymore. E eu falo garotinha porque quando ela fez o ET, lembra do ET, aquela menina pequenina, coisa mais linda do mundo, aquela gracinha, cresceu, virou uma mulher muito bonita, por sinal, e uma grande atriz da família. Garotinha era bonitinha, mas da família Barrymore. O John Barrymore, Lionel Barrymore, Ed Barrymore, né? Não faz o estilo Vitorino não tem nenhum estilo, eu não vejo com ninguém, né? Se for mulher, Débora Falabella, completando hoje 39 anos. Eu estou desmoralizado. Não, Mali, não, isso aí são alegorias, são ilustrações do teu comentário. O Chicão hoje é teu eco. Tudo que tu fala, ele dá. Ele agora é teu puxa-saco? O Vitorino, faz alguns meses que ele não vê o outro século, sabia? Ele tá Chicão Tofone, esse assunto não é desse, esse é de aniversário. Hoje o aniversário de morte do Jonas Savimbi. Jonas Savimbi criou um dos movimentos mais fortes em Angola, a UNITA. Tem a MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e a UNITA, que era dirigida por ele. Ele era um guerrilheiro e entrou em luta contra o presidente José Eduardo Santos, que assume a presidência daquele país. Hoje foi eleito seu sucessor indicado por ele. Foi durante 30 anos presidente daquele país. E ele foi um dos responsáveis, em 1974, após a Revolução dos Cravos, quando Portugal, o primeiro-ministro era Marcelo Caetano, perde as suas províncias ultramarinas, inclusive Angola. Ele foi um grande líder à sua época, morreu e não pôde concretizar o seu sonho, que era de ser o presidente da República Popular de Angola. Esse é o nome daquele belo país que eu pretendo um dia voltar lá e rever aquela bela cidade chamada Luanda. Muito pobre, mas um povo maravilhoso. Agora, eu acho, Magda, Angola, ela é governada que a bancada deveria fazer uma homenagem à cultura do Marne. As pessoas falam na rua pra mim. Mas eu sempre digo da inveja que eu tenho dele. Eu tirei 5 anos de faculdade, de pós-graduação, mas o Marne é um show de cultura. Eu ia falar do Aquiles hoje, não? Aquiles é o meu herói em Troia. Eu dei uma frase dele. Qual é a frase de Aquiles? Aquiles disse o seguinte: ser-me-ia preferível labutar como um camponês sob a luz do sol do que ser um príncipe entre as sombras. Do que a minha letra que eu não consigo decifrar. Pensei que ele queria ser eu digo que eu ser um príncipe entre as sombras. Ele queria ver a luz, por isso que ele se tornou o grande Aquiles. Não é isso? Né? Goiamice. Essa frase é goiamice. Boa noite, mãe. E o senhor é o bicho da goiaba. Aquiles. Agora o negócio pegou Quero ser a luz entre as sombras. Deixa o cara, vai procurar rola. O bichinho da goiaba. O bichinho da goiaba chegou. Segundo a lenda, os filhos de Heitor fundaram. O Heitor, para com isso, o Heitor é dono do boteco lá no Cristo Redentor, lá, meu amigo, meu sangue jorro. Aqui, o sangue de Heitor. Eu sei, não mete o Heitor nessa história pra dono do boteco. Ele tem sangue de Heitor, tu viu? Ele disse que tem sangue de Heitor. Eu sou nobre, eu dou
Será que eu tô pegando a mãe dele? Se tu interromper a conversa política, ele fica bravo. Aí fica bicudo, é um bicudo. Ele tem inveja da minha herança genética. Agora eu vou dizer, chamaram o senhor de pernilho antes no programa. Eu já contei. Não, mas eu tô contando. Vocês não prestaram atenção no começo do programa? Eu contei. O cachorro inchava. Pegava toda a carga negativa. Toda a carga negativa explodia. Eu sou um cara elétrico. O bichinho da goiaba, deixa eu falar, bichinho da goiaba. Por favor. A senhora não pode, a senhora é neutra. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Fala, Carla Krieger. Advoguei em tua causa. Mande beijos para mim. Meu nome é Fátima de Canoas. Amo vocês. Tomei meu café apreciando o meu programa. Tô adorando. Já terminando. Vou olhar o rabicho. Isso, então ela tá no rabicho. Ela tá no rabicho. Tu olha o rabicho, Marne? Fátima de Canoas. Ó, Não respondo. de novo, a representante do SOI tá te respondendo. Aliás, representante Gustavo Vitorino, Significa a palavra SOI. Serviço de Orientação Educacional. Quer dizer que o cara meio lelé vai pro SOI. Não, o cara quando é mal educado, sai do trilho, ele vai pro Então o SOI. Vitorino tá sempre indo. Tá sempre, ele tem cadeira, ele tem um número de cadeiras. Não, o nosso não é SOI, o nosso é SOF. É Serviço de Orientação para Falta de Educação. Só fé. Ele vai pousar na gema. Olha aqui, ó, Vitorino, eu gostaria de saber. Gostaria de saber se você. Quieto. Vou, mas acharam uma capa 4. É familiar de Francisco Vitorino, que fazia plantão esportivo junto com Antônio Augusto nos anos 70. Aquele eu acho que era Vitor. Era de Vacaria. Não, eu acho que não. Eu não lembro de nenhuma ligação familiar assim imediata. Eu lembro do Antônio Augusto, esse profissional que trabalhava com o Antônio Augusto, mas não lembro de nenhuma ligação familiar. O meu Victorino tem um C antes do T, Victorino. É Victorino. Então tem um outro. A origem toda ela é de Portugal, mas eu andei pesquisando e identifiquei que nós temos origem no norte da Espanha, no País Basco. Mas, na verdade, o embrião é na Calábria. Era um clã da Calábria que entrou em guerra e fugiu para o norte da Espanha, para a região. O que foi que eu te perguntei que eu já não estou falando na Calábria? Do Vitorino, não sei. Ele não perguntou só se tu era parente do Vitorino da rádio? É que tem que contar toda a história, né? Depois ele fala de ti, Marne. Falar nisso, Marne. O rapaz fala do rabicho lá, eu fico quieto. O bichinho da goiaba fica quieto. Boa noite, bancada. Sou nascido em 88 e gostaria de saber do senhor Marne como foram as eleições de 89. Dizem que este ano são parecidas, será parecida a eleição, com muitos candidatos a presidente. Tu lembra, Marne? É evidente, 89. O Collor foi eleito, 89, Lula, o Brizola, um monte de candidatos, né? Tinha muitos candidatos, né? O Guilherme Assis Domingos. Não, e tinha um. É o tempo do Afif que ele fazia assim, juntos chegaremos lá. O Marne tinha um que participava de todos. Como é que era? O senhor Spencer dos Jacksons, como era o nome dele? Aquele baixinho. Era o Enéas. Não, um baixinho careca com um bigodinho assim que participa. Não, mas ele continua. O Levi Fidelix. Como é? Fidelix. O Fidelix. É o senhor Spencer. É o senhor Spencer dos Jetsons. Fidelix. Como é que é? O senhor Spencer dos Jetsons. Lembra aquele baixinho, bigodinho careca? E tudo pintadinho, né? Olha aqui, a dona Jane Flamia diz que não aguenta mais a água do Demai. Faz mais de 15 dias que a água vem com cheiro de terra, borracha, agrotóxico, às vezes até me parece alguma coisa ligada com óleo. E o Demai alega que problemas são as algas do Guaíba. Acho que é necessário pedir um laudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e analisar essa água do Guaíba e a água do Demai limpa. Favor, comentarem. Ela diz. Já veio, fizeram um laudo aqui, mandar ver, não sei quem. Todo ano é a mesma coisa? Fizeram lá, todo ano é a mesma coisa. A gente está bebendo uma água horrorosa. Sabe o que chama isso pra mim? A água do banho tá horrorosa. Sabe o que chama pra mim? Porquice. Também acho que é porquice. Uma vez por mês. Então todo rio que pega água. Vitorino, o Mário disse que não tem problema de tomar banho uma vez por mês. Não, muito pelo contrário, seu Mário Barcelos. Eu tomo bastante banho, mas eu sou tão limpinho que se eu eventualmente tomar apenas um banho durante o dia, pouco a natureza vai notar a diferença. Já o que não acontece em relação à sua pessoa e a meleca que o senhor usa no cabelo. Que ele lava depois de 6 horas Uma desconstrução do senhor que avô não faz isso uma vez. Eu tenho culpa de ser avô? Olha aqui, ó. Ontem. Tem avô e não sabe. Presta atenção. Esses dias foi. Avô e não sabe. Aquela disse, Ricardo, já é vovô. Pelo menos eu tenho cabelo pra passar meleca. Esse dia ele foi entrar no programa, a Magda disse, frangida, ele... Não gostei. Falar em frangida. Higiênico.
Fez uma meleca e veio Usa o seu próprio cuspe. Pior é a gente que bota a mão na água e faz assim no cabelo. e toma água depois. Vizinho. Toma água depois. Mas não é eu. Se foi a mão embaixo. Pior é eu cuspir na mão e passar no teu cabelo, né? Vai ser legal. Gente. E vai Olha aqui, começar ó. assim. Diga ao Vitorino que passe óleo de ricino. Óleo de ricino. É horroroso Nos aquilo. cabelos à noite, antes de dormir, que dará uma encorpada Imagina no cabelo. A Érica. Gente, falando em botar óleo de rícino no cabelo antes de dormir, acabou o nosso Não vai nenhuma programa. mulher lá. Tá? Beijo, tenham bons sonhos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Tchau, tchau. Graças a Deus.